E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, onde eu e o meu grupo falaremos sobre os perfis de STR de DNA autossômico humano e cromossomos X obtido através de larvas, usadas como traço biológico. Nos últimos anos, a ciência vem buscando se aperfeiçoar cada vez mais, pesquisando formas de descobrirmos crimes. E esse artigo fala justamente sobre esse avanço que obteremos nas investigações criminais através do uso de insetos, mais especificamente as larvas, chamadas Cristomia albicipes. É uma espécie forense primária. Essas larvas se alimentam de carniças e armazenam alimentos. Ficam localizadas na extremidade anterior do intestino. Essas espécies de larvas foram coletadas de cadáveres do Instituto Médico Legal de Pernambuco e assim colonizadas em carne bovina moída, com sangue humano por aproximadamente 48 horas. Em seguida, foram dissecadas e assim foi feita a extração do seu DNA. Antes de darmos continuidade ao procedimento de pesquisa, vou deixar explícito que o objetivo desse artigo é avaliar e comparar dois métodos de extração de DNA humano, geralmente usados para amostras forenses, para obter-se o DNA autossômico humano e perfis curtos de repetição em cromossomos X do trato digestivos das larvas Cristomia albicipes. A entomologia forense, como é chamada, se concentra no objetivo de ajudar a identificar cadáveres desconhecidos. Olá pessoal, agora eu, Nádia, vou falar um pouquinho para vocês o porquê da necessidade da ciência, mais precisamente da genética forense, em buscar novas técnicas e invenções na solução de casos e crimes. Isso tudo deve-se ao crescente número de crimes, muitas vezes bárbaros. E vamos combinar, né, pessoal? Quanta invenção pelo mundo do crime. E além de tantas invenções, eles ainda têm diversas formas de não deixar rastros, tanto deles mesmos criminosos, quanto de suas vítimas. A ciência e a genética forense travam hoje uma luta. Na verdade, é uma verdadeira corrida de aperfeiçoamento de técnicas para buscar desvendar esses casos. E esta técnica apresentada pela nossa colega Jennifer é uma das mais recentes inovações da genética forense. Mas agora vocês devem estar se perguntando: que técnicas são essas? O que essas técnicas trazem de tão inovador? No que elas podem ser tão importantes para a solução de casos? E é isto que o nosso colega Gabriel vai nos explicar. Vai nos explicar os métodos usados nessas duas técnicas para que vocês possam compreender que fantástica é a ciência e como isso tudo pode ajudar a não deixar os criminosos impunes e para poder dar um conforto à família das vítimas. Durante a realização do experimento, diversas técnicas foram utilizadas até que se conseguisse chegar no resultado final. Os materiais foram recolhidos de uma pessoa do sexo feminino que foi usado para análise do DNA autossômico do cromossomo X do lote STR. Para que isso fosse possível, uma proporção de 20 gramas de carne bovina moída foi utilizado para 1 ml de sangue fresco, para cada grupo de 20 larvas utilizados. Os espécimes foram selecionados no estágio terciário. Durante esse experimento, foram alimentados com essa mistura durante 48 horas. A dissecação das larvas imaturas foi realizada seguindo as recomendações por Kondak de 2009. As larvas imaturas foram removidas do substrato e colocadas numa solução de álcool 70% por 5 minutos, para conseguir remover qualquer tipo de impurezas ou qualquer outro tipo de coisas que pudessem influenciar no resultado final.
O restante da larva foi usado e suas vísceras foram extraídas e colocado individualmente em microtubos de 1,5 ml contendo 1 ml de água destilada, após a dessecação delas. Cada larva corresponde a uma única amostra, sendo testado o DNA extraído do material usando o kit de DNA IQ Promega de Wenson nos Estados Unidos e um protocolo de extração orgânica usando fenolcloroforme. Essa técnica de DNA utilizada pelo kit de Madison nos Estados Unidos é uma técnica que utiliza PCR, porém ela é analisada totalmente de forma digital, para que se conseguisse uma amostra de referência, para que soubesse se realmente havia sido obtido algum êxito durante a pesquisa. Ela foi usada uma referência, que era nada mais nada menos do que um esfregaço usando o mesmo kit DNA, através do esfregaço da mucosa oral, que também é usado como protocolo do fabricante, que é comumente usado nos procedimentos de rotina da perícia e laboratório de pesquisa forense da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A extração orgânica também foi realizada com bases em protocolos descritos por outra empresa, que é a Dizino, em 2002, usando fenolcloroforme e álcool isometílico filtrado com micron. O DNA autossômico foi quantificado usando o kit de qualificação de DNA Quantifier Duo, aplicado em Foster e nos Estados Unidos, e um sistema de PCR de 7.500 em tempo real. A qualidade do DNA também foi avaliada para uma série de amostras usando o Nanodrop ND1000. O DNA extraído também foi amplificado usando um kit multiplex comercial para o estudo de STR autossômicos. É o kit AMP FSTR Identify Plus PCR, aplicado em biosistemas. Esse mesmo kit gera perfis para 15 locks autossômicos e STRs de aminogenia para permitir a diferenciação sexual, usando marcadores genéticos D8S1179, o D2-1S11, o D7S820, o CSF1PO, o D3S1358, o TH01, o D13S317. Outros marcadores genéticos que eles também utilizam é o D16S539, o D2S1338, o D19S433, o VWA, o TPOX, o D18S51 e o FGA e a alogenia. Para que se pudesse obter os locks STR do cromossomo X, foram usados o kit Argus X12 para que conseguisse 12 marcadores, que foram o DXS7132, o DXS7423, o DXS8378, o DX110079, o DXS1709, o DX1010-1, o DX1010-3, o 10X1134 e o DX10135. Todas essas amostras foram analisadas por eletroforese capilar usando um DNA analisado pelo modelo ABI PRISM 3500, seguindo todos os protocolos do fabricante. Todo o que foi citado são comumente usados pelos laboratórios de genética forense em basicamente todo o mundo, indicando o sucesso da metodologia para verificar a quantidade de DNA obtida pela amplificações de DNA nuclear. Além disso, todos os resultados foram analisados também usando um software de GeneMapper IDX, que pontua todos os alelos em eletroforese produzidos pelo sequenciador. Os alelos gerados nas
eletroforeses foram passados pelo software de análise estatística do PATCAM V1.2 para a realização de comparações de amostras restantes. A análise estatística também foi realizada como descrito por Buckleton em 2005. Sabe, eu acho incrível como a ciência funciona. Conhecido um novo método, aplicado, testado. Olha, eu acho incrível. E além de conhecer um novo método, além de utilizar eles poder utilizar eles no meio científico, também pode ser utilizado no meio acadêmico e influencia bastante na evolução científica. Então, eu acho isso realmente incrível. Aqui, para abordar já os resultados, vou começar que foi selecionado a espécie da Crisomia alpicis. Então, foi pego ali 20 larvas e foram deixadas na carne moída bovina com sangue humano por um período de 48 horas, para permitir ali a estabilidade da colônia. E aí foi dissecado e utilizada para testar em 2 métodos de extração de DNA. Aí esse período de 48 horas ele foi selecionado para garantir os níveis elevados de atividade larval sem que elas percam a vida antes da dissecação. Então essa dissecação ela foi baseada na metodologia descrita por Kondaxi, que foi utilizado em todo o conteúdo visceral da larva. Aí essa técnica ela foi adotada principalmente pela simplicidade e pela reprodutibilidade, para que ela possa ser utilizada tanto por profissionais forenses quanto acadêmicos. Então ela é bem versátil. E também tem o fato de como tem muitos criminosos que trabalham com a genética forense no Brasil, esses mesmos eles não possuem conhecimentos específicos sobre a etimologia. Então essa técnica é bem mais acessível do que a própria dissecação de larvas intestinais. Aí já aplicando os 2 métodos, que foram o kit de DNA e QI da Promega e a extração orgânica com fenilcloroformina. Essas 2 técnicas de extração elas obtiveram sucesso na obtenção do DNA humano nas larvas, que era compatível com a amostra referência que eles tinham. Então, gerou com perfis completos que combinavam com as amostras de referência. E isso tem ali no conteúdo da figura 1 do artigo. Aí, esses resultados, eles mostraram os perfis completos do STR humano. E isso ocorreu apenas num curto período de tempo de degradação, né? Que foi 48 horas. Então, é comprovado que depois nas primeiras 48 horas, é possível encontrar o perfil completo de DNA nas larvas. A qualidade dessas amostras de DNA no estudo, ela foi avaliada usando um nanodrop e a quantidade de DNA ela foi medida usando o PCR em tempo real. Aí esses resultados do nanodrop, eles mostraram uma grande quantidade de substâncias inibidoras em todos os casos. E aí essas substâncias provavelmente devem ser derivadas de lipídios e outros elementos contidos no intestino das larvas. E ali a PCR em tempo real, ela foi com um kit quantifiller do DNA quantificador. E esse kit ele é altamente específico para o DNA humano. Ele detecta amostras degradadas e de cadeia única. E aí essa PCR ela revelou quantidades muito baixas de DNA. E na maioria dos casos foi capaz de oferecer a quantificação para as amostras analisadas, né? A conclusão que o artigo nos traz é que a análise dos métodos que foram trazidos e também os kits de amplificação no estudo, eles revelam que esses tipos de amostras eles não podem ser tratados da mesma maneira que aqueles que já são usados em investigações criminais. Então, o conteúdo intestinal das larvas ele deve ser primeiro tratado, removido toda e qualquer substância, como os lipídios e proteínas que possam interferir ali na amplificação do DNA. E aí, a partir desses experimentos, é esperado finalizar e validar um protocolo que detalhe a metodologia, o passo a passo, e que profissionais, tanto forenses ou cientistas, eles possam seguir esses passos para obter esses resultados confiáveis desse tipo de amostra e poder aplicar em casos reais. Então, é esperado que esse protocolo ele possa ser seguido tanto por especialistas em genética e etimologia,
quanto também por profissionais com pouca experiência nessas duas áreas. Então, idealmente, um perito criminal ele deve ser capaz, com base nos protocolos, né, de conduzir uma análise pericial em endomogenética, sem conhecimento especializado em nenhuma dessas duas disciplinas. É isso que é a conclusão do estudo.